Galera top da galáxia, olha, eu quero ler um versículo para vocês, né? Quero começar o vídeo lendo um versículo. Peguei um caderno de anotações que eu sempre anoto. Quem me conhece sabe que eu, assim, tudo que eu, qualquer conferência que eu vou, qualquer ministração que eu vou, qualquer palestra que eu vou, eu sempre tenho um caderninho comigo. E eu tô fazendo uma limpa da minha agenda ainda do ano passado. E achei aqui, assim, muitas anotações que eu estou passando a limpo. Quero até mostrar para vocês, olha. Sempre anotei as coisas, né? Tenho até aqui um bloquinho aqui, porque acabou o espaço, né? Daí eu tinha mais espaço para escrever. E quando eu abri aqui, eu achei um versículo que falou muito ao meu coração nesse momento, né? O fim das coisas é melhor que seu início. Isso está em Eclesiastes 7:8. Né? E assim, eu vejo o quanto que quando eu anoto as coisas, eu quero encorajar você, quando ouvir alguém, quando ouvir uma palestra, quando ouvir uma pregação, sabe, anote, porque aquilo que você anotar é o que Deus está falando com você. E eu vejo hoje que quando eu volto para ler as minhas anotações, eu fico maravilhada como Deus fala comigo, em coisas que eu ouvi lá atrás, anotei lá atrás, né? E eu vejo assim quanto que aquela palavra cai tão propícia para o momento, né? E quando eu abri aqui, a primeira coisa que eu achei foi esse versículo: o fim das coisas é melhor que seu início. Então eu falei, uau, muito propício, né, para ajudar a inspirar vocês a acreditar que o fim desse caos, né, vai ser melhor do que o início, né? Porque no início a gente não achava que ia ficar desse jeito, e não adianta ninguém dizer que não, porque, né, nem os maiores pais da fé, né, pensavam que iam chegar nesse nível, e assim, realmente tomou outro caminho, outro rumo, né? Eu acabei de sair de uma reunião agora, uma reunião de célula, assim, foi ministrada por uma tremenda pastora, e assim, ela tava, né, a palavra foi o esconderijo do Altíssimo. Pensa, uma palavra assim tremenda, né? Falamos muito sobre o Salmo 91, estudamos muito sobre o Salmo 91, encorajo você a ler o Salmo 91, principalmente nesse tempo, né? Ela falou muito uma coisa que eu cresci assim, ia nas casas das pessoas, eu nem sei se na minha casa tinha isso, mas a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Porque o Salmo 91, a Bíblia aberta, a sua casa era protegida, né? Mas se você não entra naquela palavra, se você não mergulha, se você não acredita, se você não crê, né, de nada vale a Bíblia apenas aberta, né? Então, assim, eu quero encorajar você como me encorajaram a mergulhar nessa palavra, eu quero encorajar você também. E voltando aqui ao versículo de Eclesiastes 7:8, melhor, a gente precisa crer que melhor será o fim disso tudo, gente. E que não importa, né, aonde que você tá hoje, você vai sair dessa de pé, né? Engraçado, assim, eu tenho recebido mensagens das minhas clientes, assim, hoje mesmo uma cliente mandou uma mensagem para mim. Deve estar sendo um tempo muito difícil para você com seus filhos, né? Então eu comecei a mandar foto do que os meus filhos têm feito, do meu filho lendo, do meu filho montando Lego, montei os projetos dele de Lego, mandei o que o Brian estava fazendo. E assim, ela falou, uau, tô orgulhosa de você. Essa foi a mensagem que ela me mandou de volta. E eu falei para ela, não, eu tenho tentado fazer o tempo não ser um tempo difícil. Não só para eles, mas quanto para mim também, para que eu não surte. Eu vejo inúmeros áudios e vídeos engraçados das mães, né, falando que vai surtar e tal. Então, assim, realmente, gente, é algo que você pode decidir se você vai surtar ou não, né? Eu tenho me controlado com o homeschool deles, então, assim, mas eu tenho me surpreendido também, porque Deus, ele tem, assim, me usado, porque eu tenho me disposto, né? E eu queria ler aqui umas anotações que eu achei para vocês, assim, e mencionar algumas, assim, que realmente, assim, eu anotei tanto tempo e realmente Deus trabalha comigo hoje e eu quero passar isso para você, né? Além do versículo, eu tenho uma anotação aqui que está escrito assim, ó: a sua situação atual é parte do seu caminho e não do seu destino. Isso é tão forte, eu nem me lembro, eu não tenho data disso anotado, mas essa agenda é do ano passado. Então, assim, isso é tão forte, né? A sua situação atual não é parte do seu caminho e não do seu destino. Então, o que você está passando hoje, o que você está passando nesse momento de crise, principalmente, né, não significa que vai ser o final do seu destino, sabe? Traga Jesus para sua história,
sabe, para o centro da sua casa, né? Eu estava ouvindo um hino ontem e hoje de manhã o mesmo hino, e assim, porque o hino da Estela, né? Declare que a sua casa é uma casa de paz, uma casa de bênção, casa é lugar de cura, casa é lugar de amor. Então eu falei, gente, eu preciso que a minha casa seja essa casa nesses dias. E assim, eu tenho ousado a fazer isso e tenho tido assim resultado. A gente tem vivido muito em paz aqui em casa. E assim, é algo que eu tenho tentado crer, né? Que o que a gente está passando agora não é o final, né? Nós temos que decidir o que nós vamos fazer, né? Outra anotação que assim eu achei bem importante, né? Seus sentimentos não podem ser mais fortes do que os seus princípios. E por que eu quero falar isso para você? Porque nesse tempo vai aparecer tanta coisa. Eu participo de grupos de ajuda, grupos de mães, e eu vejo tantas postagens, às vezes postagens de vírus, vai ter tanta coisa ruim, né? Aprenda a filtrar, né, aquilo que você entra, aquilo que você não entra, aquilo que você confia, né, e sempre tenha isso, né, os seus sentimentos não podem ser mais fortes que os seus princípios, e isso falou muito comigo, né, quando eu tinha minha loja. Eu poderia ter expandido expandido a minha loja me unindo com pessoas erradas, mas eu preferi não fazê-la, né? E hoje, assim, debaixo da direção de Deus, ela está até fechada. E hoje eu entendo por quê, dou glória a Deus por isso, porque realmente, assim, tá todo mundo muito desesperado, os donos de negócios, e eu estou super tranquila e com a paz que Jesus, assim, preparou para mim, né? Deus revela, olha isso que eu anotei, gente, Deus revela o sobrenatural dele no meio de uma tempestade. Uau, imagina, né? Eu fico emocionada, porque eu imagino o momento em que Deus deve ter falado isso no meu coração. Como eu falei para vocês, eu já vivi na crise há 4 anos, então eu me formei para essa crise de agora. Sinceramente, eu fechei a faculdade entrando nesse ano para essa crise de agora. Tô tirando ela de letra. Para mim, na verdade, eu falei que Deus me deu umas férias obrigatórias, porque eu trabalhei muito esses últimos 4 anos, mas muito mesmo. Quem conhece, quem anda comigo sabe disso. Então, assim, Deus revela o sobrenatural dele no meio de uma tempestade, né? Eu tenho falado para as meninas que às vezes eu trabalho com elas, né? Pastoreando elas, assim, discipulando elas, eu falo para elas, é agora que é a hora, né? Clama para Deus para ele te usar, e agora que é a hora. E realmente Deus faz, gente. Deus, assim, levantou os maiores gigantes, como eu já falei no outro vídeo. É no meio da tempestade que ele levantou os gigantes, né? No meio da tempestade que ele fez os maiores milagres, os milagres sobrenaturais. E nós temos que ser ousados, né? Ousados em estar fazendo isso. Você que está me assistindo, né? Eu quero sim que você tenha essa ousadia. A minha oração desse ano é essa, para que Deus me dê a ousadia de Jesus, né? Porque não adianta eu clamar pela sabedoria e não ter a ousadia, né? Deus, através da dor, faz com que a gente recupere a rota, que nos alinha com a vontade de Deus novamente. E isso, assim, é uma das maiores verdades que eu já vivi na minha vida, né? Através da minha dor, Deus me alinhou com o propósito dele, com a vontade dele de novo, né? Foram 3 anos e meio, eu vivi um divórcio de 3 anos e meio e retornei o meu casamento depois de 3 anos e meio de separada. E já hoje, para a glória de Deus, tem 4 anos que nós estamos, assim, juntos novamente, com a nossa família. E, sim, eu louvo a Deus pela misericórdia do Senhor. E uma das minhas orações também chave, assim, para esse ano é que ele me ensine a ter misericórdia das pessoas, né? Eu quero encorajar você, sabe, a se sondar nesse tempo. Você tá com dor nesse tempo? Qual é a dor que você tem sentido, né? Busque de Deus qual o propósito dele para isso, onde que ele quer que você cresça, sabe? Creia que a sua situação que você tá hoje não vai ser o seu final, é o caminho para que você... Mas você pode mudar a maneira como você está percorrendo esse caminho para chegar no final diferente, para não chegar no final estraçalhado, chegar no final inteiro, sabe? Balançando, mas não vai cair. Eu declaro que você não vai cair. Então é isso, gente. Eu queria deixar isso para vocês. Eu queria, sim, declarar que, assim como na minha vida, essas pequenas coisas que parecem pequenas anotações têm feito um efeito tão grandioso, como vocês veem na agenda de 2019, e eu trago isso para o meu 2020, tudo tão
tão propício para o momento, né? Eu quero declarar que você também seja ousado. Para mim estar aqui já é vencer uma barreira, para mim estar aqui gravando esse vídeo para você já é vencer uma barreira. Então, assim, seja ousado, busque em Jesus, né? Tire 1 minuto. Aqui em casa eu lancei a regra dos 10 minutos que o pastor Lucinho tinha. 5 minutos de Bíblia, 5 minutos de oração. Eu tenho colocado esse desafio para os meus filhos, assim, e tenho visto resultados tremendos na vida dos meus filhos, na vida da minha casa. Então, assim, que você fique com esses desafios para você se inspirar, né? Acreditando que o fim das coisas é melhor do que o seu início, né? E que nós vamos passar por esse corona, por esse caos, por essa crise, cada um dá um nome, né? Mas é uma tempestade que estamos passando, mas nós somos capazes de chegar até o final da tempestade intocáveis com Jesus tomando conta da gente, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Não esqueça de se inscrever, né? Apertar na teclinha lá em cima do sininho. Mande para alguém que você sabe que tá precisando de uma palavra de inspiração nesse momento tão difícil. E eu conto com você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.